Quem achou diz amém. Diz assim o versículo 22 do capítulo 8 de Marcos. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas eles parecem árvores que andam. Somente até aqui. Amém? Fecha a tua Bíblia, tome o seu assento. Senhor, eu quero te glorificar por mais uma noite, por mais uma palavra que o Senhor compartilha aos nossos corações, palavra esta que tem o intuito de transformar, de edificar, de corrigir, de consolar, de formar o homem de Deus na justiça, capacitando para toda boa obra. Amém? Você está feliz com Jesus? Eu não vou me referenciar ao que deve ter sido assunto em todas as igrejas hoje. O apagão de ontem com certeza foi o assunto, está sendo o assunto, de todas as pessoas. Foi meu post hoje, foi o post de muitas pessoas, porque nos traz reflexão. Mas eu queria hoje falar de um outro apagão. Eu queria falar de um segundo apagão que aconteceu na vida de um homem e que ao mesmo tempo vai trazer uma revelação poderosíssima para essa noite. A Bíblia diz que em Betsaida eles trazem até Jesus um homem que é cego. Colocam diante de Jesus e pedem para que Jesus possa impor as mãos sobre ele, porque eles sabiam que impondo a mão, que Jesus colocasse as mãos sobre ele, ele ficaria curado. Amém? As mãos de Jesus, elas trazem cura, milagre. Então, eles colocam ali aquele cego. Jesus é feito um pedido para que ele coloque as mãos, mas ele vai ter uma outra atitude. E a atitude de Jesus é surpreendente, porque Jesus toma aquele cego pelas mãos, o leva para fora da aldeia, e a Bíblia vai dizer que Jesus, em Marcos, vai dizer que ele cospe nos olhos do cego. Em outra passagem vai dizer que ele coloca o cuspe no chão e coloca nos olhos do cego. E ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é se aquele cego ele está vendo. Após ele ter cuspido ou colocado lodo, ele pergunta se o cego já está enxergando. A Bíblia vai dizer que os olhos dele se abriram. Então os olhos que estão fechados vão se abrir. No entanto, quando Jesus pergunta se ele está enxergando, ele vai dizer assim: eu vejo os homens como árvores. E aí eu fiquei tentando imaginar. Eu cheguei a fechar meus olhos assim, para que os olhos embassem. Se eu fosse você, eu fazia a experiência agora. Olhe para o irmão que está do seu lado, feche os olhos e vê se ele parece árvore. Você acha que porque você fechou os olhos, parece árvore? Não parece. Mas a Bíblia diz que ele vai dizer para Jesus que ele vê os homens como árvore que anda. A visão dele só estava embaçada.
A visão dele já tinha se aberto. A visão estava aberta. Porém, ele vai dizer que vê os homens como árvores. E quando eu li isso, eu falei assim: esse cego, olha para cá, deixa o pau quebrar lá. Esse cego, ele está trazendo uma revelação. Eu disse para você olhar para cá. Não, você vai ficar o culto lá, a pregação lá, ela não vai acontecer. Entendeu? O Pica-Pau não vai pregar. Então deixa o Pica-Pau lá. E você fica ligado aqui. Você fica ligado aqui. Então, aquele cego, ele vai ver algo que eu creio que Deus está nos dando ali, uma revelação, um direcionamento, porque há mais de 2 semanas Deus tem me feito falar sobre o homem comparado a uma árvore, de um homem ser como árvore frutífera, conforme Salmo capítulo 1, versículo 1. Árvores plantadas junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Então o Senhor me fez olhar para uma árvore e entender algumas coisas. Primeiro, crescer é natural. Diga para o seu irmão: crescer é natural. Tudo aquilo que nasce com uma missão, a semente, ela nasce com uma missão, ela nasce com código. Qual código? Joga ela na terra que ela vai crescer. É natural isso. Não precisa dizer para a semente. Ela só sabe o que ela tem que fazer. Ela vai cair na terra e ela vai crescer. É natural. Quando nós entendemos isso, entendemos que o ser humano também é uma semente. O teu corpo, quando ele é semeado no útero da tua mãe, como uma semente, também vai crescer. É natural, nós nascemos e crescemos. Ninguém fica neném para a vida toda, tem que crescer. É natural. Quando a gente entende isso, a gente entende que frutificar, que prosperar, que crescer é um processo natural daquilo que Deus colocou em nós. Não é algo sobrenatural, é algo natural. Só que nós vamos pegar o texto e nós vamos ver o cego enxergando, ou esse cego enxergando os homens na revelação de que eles são árvores. Porém, há um detalhe: nesta visão que ele tem, ele vai dizer que os homens são como árvores, mas que andam. E aí, quando eu li isso, eu me perguntei: árvore não anda, árvore é plantada, árvore ela tem local fixo, árvore você sabe onde você vai encontrá-la, porque ela não sai daquele lugar. Ela nasceu para um propósito específico em um lugar, e ela vai frutificar no lugar onde ela foi plantada. Então, se ele está vendo homens como árvores que andam, ele está enxergando gente que está fora do propósito. Ele está enxergando gente que é árvore, mas não está plantada. Ele está enxergando gente que é árvore, mas que se você voltar para procurar ele no lugar onde ele estava, ele já não está mais, ele já não está frutificando, ele já não está mais dando fruto no lugar onde ele foi plantado, porque ele está fora do propósito. Quando o Senhor começou a falar isso ao meu coração, eu entendi porque que às vezes pessoas que você conheceu há um tempo atrás, que frutificavam, que cresciam, que prosperavam,
que ajudavam outras pessoas, que eram cheios do Espírito Santo, que eram cheios da glória de Deus, e hoje você não encontra elas no lugar onde elas foram plantadas. Por quê, pastor? Porque são árvores que andam, e é uma coisa que você precisa entender, que a árvore que anda, não é porque ela é sobrenatural, a árvore que anda, alguém arrancou ela do lugar onde ela está, porque a árvore não anda sozinha, a árvore só se move se alguém arrancá-la do lugar. Então ele está vendo uma crise. Na verdade, o que esse cego está vendo? Ele está vendo uma crise de pessoas que não estão cumprindo o propósito. Ele está vendo pessoas sem identidade, que estão sendo arrancadas de um lugar, transferidas para outro. E na verdade, uma árvore, quando não é aquele jardineiro, quando não é o agricultor que transfere a árvore de um lugar para outro, ela vai morrer, porque quem está arrancando não sabe a maneira correta de transportar. Então só há uma maneira, só há uma autorização para a árvore se mover de lugar, só quando o agricultor, só quando aquele que a plantou quiser transferir ela de um lugar para outro, porque só ele sabe o processo correto, só ele sabe a maneira de transferir a árvore de um lugar para outro sem que ela morra. É uma coisa interessante, quando você, quem trabalha com plantas, e ele se vê obrigado a transferir uma árvore de um lugar para o outro, a primeira coisa que se faz é pegar a terra do lugar onde ela está plantada, tirar ela com um pouco daquela terra. Ela não vai sem terra, ela precisa levar terra do lugar onde ela está plantada, para que ela possa ser plantada no outro lugar, e ela continue sentindo ainda a mesma energia, os mesmos nutrientes da terra que ela estava plantada. É isso que acontece quando ela é transportada da maneira correta. Então ela está levando nutrientes, ela está levando alimento do lugar onde ela nasceu, onde ela foi plantada, onde ela foi cultivada, para que ela não sinta falta no outro lugar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Nós trazemos nas nossas raízes o alimento, a bagagem, o nutriente, porque é natural que eu prospere, mas para que eu prosperar, para que eu possa crescer como árvore, eu preciso que as minhas raízes, elas sejam nutridas, elas sejam adubadas, e quando se aduba, coloca nutrientes na raiz, para que a árvore possa se alimentar, para que a seiva possa subir. Há uma história, e eu quero compartilhar com você. Eu preguei sobre isso quando eu ainda era criança, uma história que eu ouvi, e que nos faz entender o motivo pelo qual muitas árvores não estão prosperando, não estão cumprindo o que Deus deu como missão, porque está no Salmo 1, dar fruto na estação própria, as folhagens não podem murchar. Sabe por que não está cumprindo a missão? Sabe por que a árvore não está frutificando? A história conta de um fazendeiro. Ele tinha muitas árvores na sua fazenda, mas logo na saída da casa onde ele morava, havia ali uma árvore em especial. Havia uma árvore em especial. E essa árvore, em um período, ela começou a murchar. Ela começou a secar. As folhas caíram e ela começou a entrar em definhamento. Ela estava definhando, estava secando, estava morrendo. E aquele homem, ele ficou tão triste, tão chateado, porque ele olhava para aquela árvore que ele gostava tanto, que ele plantou ela pequenininha, e ela estava morrendo. Um belo dia, aquele homem amanheceu o dia, e ele estava com um canivete na mão,
descascando uma laranja, saboreando uma laranja. Ele olhou para aquela árvore e ele observou na árvore algumas cascas soltas. Então ele chegou perto da árvore e começou a pegar aquele canivete e começou a tocar a árvore. E ele percebia que entrava com facilidade. Ele então começou a ferir aquela árvore e começou a sair lagartas. Pequenas lagartas começaram a sair. E ele foi tirando do tronco daquela árvore várias lagartas que estavam dentro do tronco. Então, quando a árvore trazia o alimento, a seiva, a lagarta comia a seiva da árvore e não permitia que fosse para os galhos, não permitia que fosse para os frutos, e aquela árvore estava morrendo. Então ele tirou todas as lagartas, limpou toda a árvore e começou a adubar. E quando um belo dia ele amanhece, ele olha e aquela árvore começa a produzir de novo folhas, ela começa a ficar verde, e ela vai ganhando força, vai criando novos galhos, e quando pensa que não, aquela árvore está produzindo novamente frutos. Na tua vida e na minha vida não é diferente. Nós fomos criados para o propósito de produzir, mas tem lagartas que vão comer a palavra que eu estou pregando hoje, antes dela chegar no seu ouvido, antes de você se alimentar com ela. E eu vou dar nome a pelo menos 4 delas. A primeira e mais terrível das lagartas, ela se chama dúvida. A palavra vem, mas eu penso, não é assim não, duvido que é dessa maneira, não pode ser. E aí a lagarta come a palavra que deveria alimentar você. Você está entendendo? Há lagartas que vêm para o culto, tanto na quarta quanto no domingo, elas têm lugar fixo, e ela se chama distração. Você sabe quando você está distraído? É quando no meio do culto você vai regar a planta. Aliás, você não está distraído, você está muito distraído. Tudo distrai a gente, e a gente acha que é só mais uma barata que está voando na igreja. A gente acha que é só mais uma criança que fez uma bagunça. Não. Tem lagarta que tem cadeira cativa. O inimigo sempre vai usar alguma coisa para distrair você, no momento em que a palavra que foi liberada ia salvar você de alguma coisa. Porque eu me lembro, uma das decisões mais sérias da minha vida, Deus mudou em um culto. O pastor estava pregando, mas eu estava na primeira cadeira, porque eu nunca sentei na última. Eu sempre fui de sentar na primeira cadeira na igreja. E o pastor estava pregando, quando ele parou, olhou para mim, apontou e disse: não passe à frente de Deus. Nem ele sabe que Deus naquele momento mudou a história da minha vida. Porque se eu fizesse o que eu queria, hoje talvez eu nem estaria aqui. Mas aquela palavra fez eu não tomar uma atitude. A distração é a lagarta que às vezes rouba a palavra que ia edificar você, a palavra que ia transformar a sua vida. Essa lagarta vem e rouba. Mas há uma terceira lagarta, e essa terceira lagarta, ela é quadrada, ela tem um touch. Essa lagarta que nós deveríamos deixar em casa para vir para o culto, mas a gente traz. E aí a gente está preocupado: pastor, mas se alguém mandar mensagem, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhuma mensagem é tão urgente quanto a mensagem que você está ouvindo aqui agora. Ah, mas se alguém morrer, você vai saber. E vou te dar uma palavra: se morrer, sabe o que você pode fazer?
Nada. Nem por quem morreu, nem por você quando morrer. Entende ou não? Não vai mudar. Quando nós estamos aqui prestando culto e adoração, o Senhor está cuidando da nossa casa. O Senhor está cuidando de tudo. Eu vi essa semana um vídeo que eu fiquei impactado, de um homem que o caminhão dele começa a pegar fogo na estrada. Todo mundo desesperado, e ele começa a orar. Era o caminhão dele. E ele clama a Deus dizendo: Deus, pode fazer chover. Meu Deus, não dava tempo de bombeiro chegar, mas deu tempo do céu abrir. E o caminhão não pegou fogo, não foi consumido. Creia você ou não, Deus ainda atende oração, Deus ainda faz milagre, mas a palavra precisa de entrar. Porque pedes mal, porque não sabe o que pede, porque não está embasado na palavra, porque não está embasado no princípio. Mas quando você ora embasado naquilo que está na palavra, o céu vai se abrir, o milagre vai chegar, a cura vai chegar, a decisão vai chegar, porque Ele te plantou como árvore junto ao ribeiro, para que você dê fruto na estação própria, e tudo que você fizer vai prosperar. Pastor, não tem a ver com você, tem a ver com o que está escrito. Ele não pode mudar a palavra. Deus não pode mentir. Está na palavra. A questão é se eu acredito. A questão é se eu tomo posse. Porque o que Jesus fez, muita gente nem deixaria Ele fazer. Você deixaria alguém cuspir nos seus olhos? Ai, pastor, que nojo. Imagina o cego com nojinho. Mas se tu tá cego e Jesus fala que vai cuspir, você fala que quer cuspir aonde, Jesus? Quer cuspir aonde? Vai devolver minha visão? Pois nessa noite eu quero dizer para você, Jesus cuspiu nos olhos do cego. Mas se nessa noite você crê, Ele pode cuspir no lugar onde está doendo. Ele pode cuspir onde a enfermidade se alojou. E a cura pode chegar hoje. A cura pode chegar agora. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando comigo. Árvores plantadas junto ao ribeiro. Dá fruto na estação própria. O Senhor te plantou com essa missão. Mas eu disse de pelo menos 4 lagartos. Eu disse de pelo menos 4 lagartos. E a quarta delas se chama pecado. Porque o pecado é uma escolha. E se eu escolho o pecado, eu escolho não obedecer aquilo que Jesus está falando. Eu escolho não obedecer a palavra, então o princípio não vai se cumprir. Entenda uma coisa, a árvore ela não precisa se esforçar para crescer, para frutificar. É natural. É natural. Qual o problema? Da dificuldade da árvore dar fruto? É a terra onde ela está plantada, é daquilo que ela se alimenta, os nutrientes que são colocados na sua raiz. E a pergunta dessa noite é: quais são os nutrientes que estão entrando aqui? Quem que você está permitindo te nutrir? As pessoas que falam que você não vai conseguir? As pessoas que lembram o tempo todo que você mora em São João de Meriti? As pessoas que lembram o tempo todo que você é pobre? Porque é interessante que tem gente que fala assim:
Sonha com isso não, está esquecendo que você é pobre. Eu quero esquecer e já esqueci há muito tempo. Não precisa de me lembrar. Meu Deus já apagou da minha memória o meu passado de dor. Eu tenho a unção de Manassés em mim. Hoje eu não sofro mais, eu sou curado. Vou prosperar onde ninguém prosperou. Eu vou crescer onde ninguém mais cresceu. Os meus inimigos olharão e verão o que o Senhor tem feito em mim. Eu tenho a unção de Efraim. Está entendendo? Não me lembre. Eu não quero saber se no Egito tinha. Eu quero saber o que Canaã tem. Só que você está andando do lado de gente que o tempo todo está te lembrando do Egito, está te lembrando o que tinha, está te lembrando da sua situação. Mas você era assim. Falou bem, eu era. Falou bem, eu tinha. Falou bem, eu fazia. Agora é outro tempo, porque antigamente, quando você falava isso, eu ainda era mudo. Eu era muda. Agora eu deixei de ser muda, eu já falo. Eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros. Você sabe qual é a diferença de muda e da árvore? É exatamente isso, a muda não fala. Que é isso, pastor? O senhor está doido? Não é. Muda não fala, agora a árvore fala. Ué, pastor, como assim que a árvore fala? Você sabe ou não? Você sabe ou não? A árvore fala ou não fala? Como que a árvore fala? O fruto. Quando alguém olha para a árvore e vê uma maçã, diz assim: é uma macieira. Aí ela fala: sou. Porque ela tem identidade. Porque o fruto clarifica a identidade da árvore. Eu só sei que ela é uma macieira porque ela produz fruto. Você não é crente. Você não é crente pelo que sai da tua boca. Tu é crente pelo fruto que você manifesta. Eu acho legal, e eu vou terminar a palavra. Tem muita gente que fala assim: fulano é homem de Deus, só porque ele está pregando a palavra. Não, eu não sou homem de Deus só porque eu estou falando agora da Bíblia. Você tem que andar comigo para você ver os meus frutos. Que hoje mesmo eu vi um homem de Deus, numa história, 2 homens de Deus, aliás, 3 homens de Deus. 3 homens de Deus, que todo mundo diz, é homem de Deus. Esse aqui é bispo, esse aqui é pastor e pregador, se eu não me engano, e esse aqui é pregador também, e cantor gospel. Aí esses 2 aqui, ó, tem um caso. E esse aqui, ó, levou a mulher desse aqui para matar, ó. Mas tudo era homem de Deus. Sabe o que você pensa? Você olha para as pessoas e fala assim: ele fala em língua, ele é homem de Deus. Eu vi ele orar por alguém ser curado. Ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. O que identifica uma mulher de Deus não é o pano que ela veste. O que identifica um homem de Deus não é a Bíblia que ele coloca debaixo do braço. O que identifica homem e mulheres de Deus são pessoas que produzem frutos. E os frutos, diz a Bíblia, pelos frutos conhecereis. Então não vem com papinho. Se você for homem de Deus, eu vou te conhecer pelos seus frutos. Não é pela sua palavra, não é pela sua eloquência, não é porque você sabe animar uma plateia. Porque lá no programa do Silvio Santos também tem gente que anima a plateia e não é homem de Deus e não é mulher de Deus. O amém saiu até mais baixo. Você é de Deus? Pastor, eu sou mulher de Deus. Se o senhor me der a oportunidade para me cantar nesse altar, o senhor vai ver como é que eu sou.
Se eu me der a oportunidade para pregar, você vai ver como que Deus me usa. Eu sou um homem de Deus. Certa vez, Jesus viu uma figueira. Sabe o que é interessante? Que é natural. A figueira tem que dar o quê? Figo, né? É ou não é? Só que Jesus passou e ela não tinha figo. Jesus olhou, procurou nas folhas, não tem um fruto. Jamais nasça fruto de ti. E ela, ó, secou. Sabe o que eu entendo e aprendo com isso? Que tudo que Deus nos chamou para ser de forma natural, quando nós não somos, nós estamos negando o nosso propósito. E uma hora ou outra, o Senhor vai tirar tudo que a gente tem e a gente seca. Porque nós só prosperamos quando nós cumprimos o propósito. O propósito da árvore é produzir fruto. Se ela não produzir fruto, ela veio na terra e não cumpriu o propósito. Se o teu propósito é ganhar vidas, se o teu propósito é ajudar pessoas, se o teu propósito é salvar alguém e você não faz isso, você está fora do seu propósito. Ah, pastor, mas eu sou um bom crente, eu vou ao culto todo domingo, eu vou ao culto toda quarta-feira. Você pode morar na igreja e não ser árvore frutífera. Você pode morar na igreja e não ser convertido. Essa é a noite do arrependimento. Essa é a noite que o Senhor te chama, porque Ele não quer que você seja árvore que anda, Ele quer que você seja árvore plantada junto ao ribeiro. Nessa igreja ainda tem tanta árvore que anda, que às vezes no culto eu fico pensando: Senhor, trarei eu no próximo culto uma picareta, uma enxada, cavarei eu buracos e plantarei esse povo, para que possam dar frutos. Não vai dar frutos, sabe por quê? Para a árvore dar fruto, ela precisa ser alimentada o tempo todo. Quem é que almoçou hoje? Da glória. Quem tomou café hoje? Da glória. Quem tomou café à tarde? Da glória. Quem vai jantar quando chegar? Da glória. Quem leu a Bíblia? Quem orou? Você pode ganhar, pastor, só o Senhor sabe. Você entende? Então o que eu estou dizendo para você: almoça, se alimenta pelo menos 4 vezes no dia. No dia, 4 vezes. Aí na semana ele quer vir 2 horas, ele se dá o luxo de faltar o culto e vir só num dia. Irmão, você já está anêmico. Já está só o pó da rabiola. Olha o crente, ó, já está cambalhando. Pastor, o que está acontecendo comigo? Eu estou tendo umas tonteiras, pastor. Eu estou tendo umas vertigens. Pastor, eu estou sentindo, acho que eu estou com labirintite. Porque eu estou rodando tudo, pastor. Está rodando tudo aqui, ó. Está rodando, claro que está rodando, tu está anêmico. Tu está com anemia profunda. O zóio está amarelo. Até você já está com cor de puro. Está amarelo. Por quê, pastor? Não se alimenta. Não se alimenta. Não se alimenta. Precisa de alimentar. Comer pelo menos 4 vezes no dia. Entende? Tem que alimentar. Daniel orava o quê? Quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Estava tão bem alimentado que ficou 21 dias comendo só legumes. E ficou mais bonito e mais viçoso do que os outros. Porque ele se alimentava da palavra 3 vezes por dia. Irmão, se você ainda acha que você pode se dar o luxo de vir só no domingo, tu está forte mesmo. Tu está forte. Aí depois o que acontece? O pastor tem que estar lá, tem que comprar Lavitã, Biotônico Fontoura. Porque como é que a ovelha chega? A bichinha está cambalhando.
que está acontecendo, irmão? Não, pastor, o negócio aqui está... Aí o pastor tem que dar aquela carga de energia, de palavra, de oração para a ovelhinha começar de novo. Irmão, em nome de Jesus, tem alimento aí, ó, pasto verdejante, você recebeu, veio a pastora, trouxe alimento, veio o Marlon, trouxe alimento, veio outro, trouxe alimento, os jovens vieram aqui, trouxeram alimento, você quer mais alimento do que esse testemunho? O testemunho foi nocaute, irmão, só adolescente falando para você do que Deus fez na vida deles. Se coloca de pé que Deus quer fazer na sua também.